Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, bem-vindo, meu irmão. Bem-vinda, minha irmã. Está no ar mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 57, pessoal, onde a gente aqui vai comentar, vai relembrar mais uma vez leitura da palavra de Deus, dessa vez Atos do capítulo 19 ao capítulo 23. Muita coisa legal, né? Muita coisa boa, muita coisa edificante nesses capítulos e a gente vai relembrar aqui cada ponto especial. João 3,16, Fernando Pinheiro tá aqui comigo mais uma vez para a gente fazer esse resumão, começando o resumão da palavra de Deus. Semana passada foi uma maravilha, né, pessoal? Uma maravilha lá na casa de Rildo e Hilda. Esse casal, uma bênção, foi muito bom essa gravação presencial lá com os irmãos. E eu já quero deixar aqui o convite para você que ainda não recebeu o Leia a Bíblia Cast na sua casa. Faça feito Hilda e Rildo e vários irmãos, né? Roberto Guerra também, Fernando Pinheiro, João. Todo mundo já recebeu aí o Leia a Bíblia Cast em casa, tá certo? Então, ó, abre um espacinho aí na sua agenda, nos convide que a gente tá com a agenda aberta para receber, tá certo? Para receber a sua casa. Na verdade, a gente ir, né? A gente ir até a sua casa, tá? A gente leva um bolinho, a gente leva o equipamento, a gente faz uma gravação e tem essa visita maravilhosa, né? Tem esse momento de comunhão e edificação junto com os irmãos, tá certo? Leia a Bíblia Cast em casa. Agende um dia aí pra gente ir visitar você, que vai ser uma bênção, como foi semana passada na casa de Rildo e Hilda, beleza? Vamos começar o episódio de hoje falando de Atos, capítulo 19. Vamos relembrar. Já vou chamar João 3,16 aqui. João, seja bem-vindo, meu amado. Seja bem-vindo ao Leia a Bíblia Cast mais uma vez e já coloca aí pra gente qual é o destaque de Atos, capítulo 19, João. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio? E no meio tem o Leia a Bíblia Cast, programa 57. Você está construindo comigo, com Daniel, com Fernando, este lindo programa, o resumão do Leia a Bíblia Cast. É com grande satisfação que estamos começando o Leia a Bíblia Cast, programa 57. Atos, capítulo 19 até o 23. Então, vamos meditar nesses capítulos. E você, como Paulo, seja um missionário. Daniel, Fernando, eu quero dizer para vocês que sejam um missionário. Como assim? Compartilhando, deixando seu like. E aí Daniel pode explicar melhor o que acontece quando você deixa seu like. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre, esteja com cada um de vocês, meus amados ouvintes. E vamos começar nessa missão. Vamos começar Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, eu separei aqui o versículo 3. É bom relembrar que todo o versículo, ele nos desafia a refletir o nosso relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. Então, segunda-feira teve live, foi Atos 19. Eu quero convidar você a assistir a live. Volta lá, tá gravada no YouTube, para honra e glória de Deus, né? Tá gravada, então é um momento bom. Então, Daniel, Fernando, você, Atos 19, eu comecei logo no início lá, no versículo 3, quando Paulo lhe pergunta, então, que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. E mais na frente, no versículo 5, eles, tendo ouvido isto, Paulo explica a ele o batismo, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, hoje, eu separo aqui a proposta do batismo, com algumas perguntas e reflexões. Por exemplo, você já foi batizado? Qual foi o propósito que você foi batizado? O que impede você de ser batizado, né? Então, se eu começo pelo maior exemplo, Jesus, meus amados ouvintes, Jesus, ele lá em Mateus, capítulo 3, leia lá, que no capítulo 3 de Mateus, Jesus, ele deu o exemplo maior. Ele foi batizado por João. E João não queria, mas ele disse, deixa assim, para servir
de exemplo para muitas gerações futuras, sabe? Então, e se você for mais adiante, o próprio Jesus, lá no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, ele fala: quem crê e for batizado será salvo. Então, é uma ordem de Jesus. Você não tem. Ordem, é para ser cumprida. Entende? E quando Pedro, vou dizer assim, mais na frente, faz uma pregação em Atos capítulo 2, quando chega perto do final, versículo 37, e eles, quem estava ouvindo aquela pregação, ficaram como? Ficaram comovidos. E o que fizeram? Eles ficaram comovidos e perguntou: o que faremos, irmãos? E aí a resposta é: arrependa-se e sejam batizados. Então, esse é um momento de você refletir. Por isso que é um momento de sério para refletir, porque é daí que começa. Daqui, quando a pessoa deixa de ser uma criatura para se tornar filho, é no batismo. Então essa é a minha mensagem para hoje. Batismo, muito importante. Eu quero convidar você, eu estou me disponibilizando se você quer estudar sobre o batismo, então entre em contato com o Daniel. Daniel vai falar mais sobre o nosso estudo. Então, se você quer estudar sobre batismo, então vamos junto. Fala com o Daniel, entre em contato comigo e nós teremos o maior prazer. Amém? Valeu, valeu, João. Valeu, seja bem-vindo mais uma vez ao Leia a Bíblia Cast. Legal, né, pessoal? Legal aí o destaque de João. Falou um pouquinho sobre o batismo mais uma vez, né? Paulo encontrou lá em Éfeso, né, algumas pessoas que não tinham ainda sido batizadas, né? Conheciam o batismo de João, né? Sabiam um pouquinho lá da questão do arrependimento, mas ainda não tinham sido batizadas em nome de Jesus. Então, um bom ponto aí para a gente relembrar, né, pessoal? Qual é o batismo, como o João falou? Qual é o batismo que você recebeu? Você realmente já foi batizado? Qual o propósito, né, João, do batismo? Perguntas para a gente meditar. Esse é o propósito aqui do Leia a Bíblia Cast, fazer a gente pensar mais uma vez, meditar mais uma vez. Valeu, João! E eu já vou chamar também aqui nosso querido, nosso amado Fernando Pinheiro. E aí, Fernando, seja bem-vindo, meu irmão, ao Leia a Bíblia Cast. Conta pra gente aí se você tem um destaque de Atos capítulo 19, Fernando. A paz de Cristo, Daniel, a paz de Cristo, João, a paz de Cristo, vocês, irmãos e irmãs que estão assistindo esse resumão. É um momento muito especial e eu agradeço a Deus por estar aqui e poder compartilhar com vocês esse momento com a palavra de Deus. O capítulo 19, Daniel, é muito interessante. Um ponto que me chama a atenção aqui é que naqueles dias, há 2000 anos atrás, já existiam pessoas que, através do nome de Jesus, queriam se exaltar. E outros que tiravam o seu sustento, a sua prosperidade, os seus lucros, usando divindades, usando o nome de Deus. E se a gente abrir aqui e começar a ler, a gente vai ver pessoas querendo exorcista, querendo expulsar demônios, expulsar espíritos maus, usando o nome de Deus. A gente vê aqui também, do verso 23 em diante, do capítulo 19, um homem chamado Demétrio, que era ourive, fazia peças de ouro. Ele tinha um grande número de pessoas lá, os artesãos, e ganhavam dinheiro através desse trabalho. Então Paulo, chegando lá e pregando o evangelho, um só Deus, puro e verdadeiro, isso atrapalhava a vida deles. Então houve grande alvoroço na cidade, muita confusão, e eu fico observando como as coisas, como os acontecimentos do passado são tão atuais. Hoje também existem pessoas que querem usar o nome de Deus, o nome de Jesus, para tirar proveito, para se beneficiar, para ganhar dinheiro, para se exaltar. É um ponto interessante, foi esse meu destaque, que a gente fica observando, imaginando o passado e hoje, e a gente pode observar que muita coisa continua do mesmo jeito. Muita coisa não mudou. Os interesses daquele tempo continuam sendo os interesses de hoje. Nós precisamos ter cuidado, observar, ter atenção, para a gente não seguir essas pessoas que querem
a todo custo, tirar proveito da palavra de Deus. Foi esse meu destaque e é isso que eu queria comentar com vocês nesse capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Valeu, Fernando. Muito bom. Olha aí, outro ponto diferente, né, pessoal? Outro ponto interessante que Fernando trouxe para a gente relembrar aí de Atos capítulo 19 e foi bem lembrado também, né, pessoal? Pessoas usando o nome de Jesus para tentar ganhar dinheiro sem nem querer saber quem é Jesus, né, pessoal? Os exorcistas lá, eu lembro que os demônios disseram, olha, a gente conhece Paulo, a gente conhece Jesus, mas vocês, né, até os demônios, pessoal, tirando onda, né, até os demônios aí zombando dessas pessoas que só querem usar o nome de Deus. A gente viu a confusão lá também por causa de Diana, né, a Diana dos Efésios, homens também ganhando dinheiro em cima lá da Diana, né, querendo ganhar dinheiro lá com as esculturas, sabe, pessoal? E é um bom ponto que Fernando realmente trouxe. Precisamos ter cuidado que ainda hoje, né? Ainda hoje tem pessoas que exaltam o nome de Deus, fala de Jesus, mas só com o intuito, de lucrar, só com o intuito de aparecer, outros interesses, né? Outros interesses que não é o de verdade de adorar e fazer a vontade de Deus. Precisamos realmente ficar de olho nessas pessoas. Não é porque tá na igreja, né? Não é porque tá com a Bíblia, é porque tá falando de Deus. Muitas vezes é só por interesse. Precisamos vigiar ainda hoje. Valeu, Fernando. Bom ponto também para a gente relembrar de Atos capítulo 19. Maravilha esse capítulo. Coloca aqui nos comentários se você viu alguma outra coisa também interessante para a gente se edificar junto com você, beleza? Vamos falar agora de Atos capítulo 20, João. O João já está pronto aí para trazer o destaque. Atos 20, João. Atos capítulo 20 é bom relembrar, não é, que é o exemplo, não é, de responsabilidade no serviço humilde. Então você vê todo o texto, uma grande lição seria essa, né? Eu separei aqui logo no início de Atos capítulo 20, versículo 1, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia, né? No próximo versículo 2, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então, Macedônia, Grécia, talvez seja um PP aí, hein? Talvez, hein? Mas a pergunta agora, Daniel, Fernando, você, meu amado ouvinte, você tem encorajado os irmãos? Olha, esse grupo aqui tem me encorajado, né? Daniel, ele tem me encorajado, Fernando também, né? Cada um com seu estilo, e eu acho isso maravilhoso, sabe? E o que me deixa encorajado é porque eles falam da palavra a mim, né? E eu falo para vocês. Então, quem encoraja a você a continuar no caminho certo? Veja quem é esse irmão, né? Eu tenho essa equipe aqui, posso dizer, né? Eu tenho Daniel, Fernando, mas tenho outros irmãos, sabe? Lá na Boa Vista, tenho outros irmãos que me encorajam, né? E também, o que você tem feito, meu ouvinte, para fortalecer o seu irmão? Como é? O que é que você tem feito? Como você tem feito? Compartilha conosco, escreve aqui, porque talvez, como um método que você fortalece, talvez seja um exemplo para outros que estejam aqui. Então, me conta aí, conta pra gente aqui, né, Daniel, Fernando, como é que você fortalece, como é que você encoraja seu irmão? O que eu diria hoje para todos nós, para Daniel, Fernando, para todos nós, sejam fortalecidos na palavra de Deus. Maravilha, Daniel! Aê, João, é isso aí, João. Bom ponto, né, pessoal? Bom ponto também, muito bom de Atos capítulo 20, o encorajamento. Precisamos, né, pessoal? Precisamos ser encorajados. Eu preciso ser encorajado por você, né? Você precisa também ser encorajado por mim e assim a gente vai crescendo junto, assim a gente dá as mãos, né? E chegamos juntos no lar celestial. Muitas vezes a gente tá triste, muitas vezes a gente tá desanimado, faz parte, tá, pessoal? Não é só você que fica triste, não é só você que fica desanimado, não, tá certo? Todos nós ficamos e precisamos justamente ficar, ser encorajado, né? É muito bom quando você me encoraja e é muito bom quando a gente também é encorajado. Precisamos encorajar os outros irmãos, como Paulo fazia aí, né? No destaque que João trouxe pra gente, mas também é muito legal quando a gente recebe um encorajamento de outros irmãos. E o
melhor encorajamento é com a palavra. O melhor encorajamento realmente é com a palavra. Valeu, João. Esse foi o destaque de João, Atos capítulo 20. E você, Fernando Pinheiro, qual é o seu destaque aí de Atos capítulo 20? Sim, Daniel. Sim, João. O capítulo 20. Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele está voltando. Ele passa em Mileto e fala com os presbíteros de Éfeso. Todos ficam muito tristes com a volta, com a ida de Paulo, né? Paulo está indo embora e Paulo quer ir para Jerusalém. E Paulo sabe mais ou menos que as coisas lá não estão bem para ele. Não estão bem para ele. Mas ele diz que vai para Jerusalém. E vejam o que ele diz aqui no verso 23, o que muito me chamou a atenção. No verso 24, veja o que me chama a atenção. Ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está indo para Jerusalém, ele está apreensivo, mesmo assim ele vai e dá esse testemunho aqui de que realmente tem um compromisso com o evangelho, um compromisso em cumprir com o que foi confiado a ele. Então ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então o interesse dele era atender, era fazer o que Jesus tinha pedido para que ele fizesse. Eu achei interessante, e é interessante porque como nós precisamos ter esse sentimento de Paulo. A gente vê o desapego dele com a sua própria vida, com o objetivo de cumprir com aquilo que foi determinado por Jesus. Então foi esse meu destaque, e é um ponto muito forte para a gente ficar pensando, né? Para a gente ficar imaginando como é que eu estou me comportando com a missão que me foi dada. Como é que eu estou me comportando? Eu estou realmente fazendo aquilo que eu deveria fazer? Ou será que eu estou deixando de fazer? Aí está aí o apóstolo Paulo abrindo mão da sua própria vida, seus próprios interesses, para que o evangelho pudesse ser pregado, para que aquilo que Deus colocou nas mãos dele, aquilo que Jesus colocou como responsabilidade dele, ele pudesse cumprir. Isso é responsabilidade, isso é honrar a Deus verdadeiramente, e é um ponto que a gente precisa refletir muito. Como seria bom que todos nós cristãos tivesse esse mesmo sentimento, tivesse essa mesma atitude, tivesse esse mesmo objetivo, que é levar o evangelho de Jesus, independente do que viesse a acontecer com a nossa própria vida. Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Muito bom, Fernando. Que ponto interessante, né, pessoal? E que lindo, né? Que lindo a gente ver essa atitude de Paulo realmente de não considerar preciosa, né, a própria vida, né? Ele não considerava a própria vida, né, porque ele queria era fazer a vontade de Deus, né? Ele queria cumprir esse ministério que Jesus entregou para ele, sabe, pessoal? A nossa vida é preciosa, é claro que é preciosa para Deus, né? Mas é mais preciosa ainda se a gente entrega, né, toda essa vida da gente, a energia que Deus nos dá, a saúde que Deus nos dá, se a gente dedica, né, 100% a fazer a vontade de Deus. É um bom ponto. Valeu, Fernando. Fica essa reflexão para a gente também, né? Como é que você tem se dedicado, né? Como é que você tem feito o ministério que Deus te deu? Deus te deu o ministério, Jesus te deu o ministério. Você tem trabalhado, você tem se dedicado, né? Você tem abdicado das outras coisas, da sua vida, você tem largado a sua vida para se dedicar a esse ministério. Como é que está o seu esforço aí? Um bom ponto para a gente ficar pensando, né? Porque realmente essa dedicação de Paulo é muito bonita, é muito inspiradora para a gente e também muito bonita, mesmo ele sabendo que ia morrer, mesmo ele sabendo, né, dos perrengues que ele ia passar, das broncas, né, lá em Jerusalém. Mesmo assim ele disse, estou pronto, né? Estou pronto. Muito bom essa reflexão de Atos, capítulo 20. Valeu, Fernando. E eu já chamo o João novamente, né? Vamos chamar João 3,16 de novo para ele comentar qual é o destaque dele agora de Atos, capítulo 21. Atos 21 também foi maravilhoso. Conta aí pra gente, João.
Atos capítulo 21, Daniel, Fernando, você ouvinte, Atos capítulo 21, é bom refletir que todo esse capítulo vai falar que a vontade de Deus nem sempre é o caminho mais fácil, né? Eu separei aqui o versículo 14, como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Essa é o destaque, sabe? Por quê? Porque no versículo 13, o que Paulo, né? Paulo diz: o que vocês estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome de do Senhor Jesus, meu amado. Então Paulo sabia que ele estava preparado, mas os outros irmãos não, e tentaram dizer: olha, não vai não, Paulo, não vai não, né? Mas é o caminho, né? Então, qual é a vontade, né, de Deus na sua vida, sabe? Você está pronto para ser preso por causa de Cristo? Você está pronto para ser morto por causa de Cristo? Então, essas são algumas perguntas de Daniel, Fernando, você ouvinte, o que nos faz refletir. Esteja preparado. Eu acredito que hoje o ponto seria esse: estejam preparados, porque Jesus está voltando e nós, como servos, como seus filhos, devemos estar preparados. Então, esteja preparado. Atos, capítulo 21, Daniel. Maravilha, hein, Daniel? Maravilha, maravilha, João. Realmente é impressionante, né? É impressionante, a gente continua vendo aí essa disposição, né? Essa certeza, né? Essa determinação de Paulo em seguir, né? Em seguir para Jerusalém. O Espírito fala com ele, alguns irmãos falam com ele, né? Chega lá um profeta, né? Pega o cinto dele lá e avisa, né? Todo mundo querendo que ele não vá, né? Mas mesmo assim, na verdade, ele vai. Na verdade, esses avisos eu vejo como uma preparação de Deus para o que vai acontecer, né? Paulo se preparando, ele já vai sabendo, né? Ele já vai sabendo o que vai acontecer, mas essa determinação é incrível e fica o destaque aí que João falou pra gente: realmente seja feita a vontade de Deus. Eu acho que essa tem que ser a nossa atitude em todo momento, né? Em qualquer situação, mesmo que você pense: poxa, vai ser difícil, eu tô querendo fazer algo, mas vai ser bronca, vai ser complicado. Ó, seja feita a vontade de Deus. Se Deus estiver na frente, né, se for de fato a vontade de Deus, pode ter certeza que ele vai sentar do seu lado, né? Ele vai estar com você, ele vai te apoiar, ele vai te dar coragem. E se for para morrer, se for para passar perrengue, continue firme, né? Feito Paulo aí, que mesmo sabendo de tudo isso, ele continuou firme. Seja feita a vontade de Deus. Valeu, João. Esse foi o destaque de João, Atos capítulo 21. E Fernando Pinheiro, qual é o seu destaque, meu amado, para esse capítulo que também foi maravilhoso, Fernando? Sim, Daniel, capítulo 21, Paulo já está chegando ao final da sua terceira viagem missionária. E é interessante que várias pessoas são usadas pelo Espírito Santo, dizendo a Paulo que ele seria preso. E diz a Paulo que ele seria preso assim que chegasse em Jerusalém. Mas Paulo queria ir para Jerusalém. Muitos insistiram, rogaram a Paulo que ele não fosse até lá. Muitas pessoas. Mas o que Paulo diz no verso 13 é mais uma vez impactante. Assim como foi no verso 20 e no capítulo 20, aqui no capítulo 21, no verso 13, veja o que Paulo diz: estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então veja, decidido, né? Paulo estava decidido. Realmente é mais um ponto aqui interessante, que a gente não pode passar em branco, deixar de observar. Paulo estava decidido, mesmo sabendo que ia ser preso em Jerusalém, porque muitas pessoas disseram a ele, pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo, e Paulo diz: não, eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Que determinação, né, meu irmão? Que determinação desse apóstolo Paulo, que nós realmente precisamos dizer, foi realmente um grande seguidor de Jesus. Nós podemos dizer isso. Paulo foi.
Um grande seguidor de Jesus. Essa é a frase, viu, Fernando? Muito bem colocado aí. Você finalizou dizendo isso. Um grande seguidor de Jesus. Realmente foi Paulo. E mais uma vez eu olho para mim, né, pessoal? Mais uma vez precisamos olhar para a gente mesmo e pensar, eu estou sendo um grande seguidor de Jesus, como foi o destaque aí de Fernando, né, pessoal? Temos essa determinação, sabe? Vejam, foram 3 capítulos aí, a gente falando, a gente vendo essa determinação, essa coragem de Paulo, essa vontade, né, que ele tinha de cumprir o seu propósito, sabe, pessoal? Precisamos nos perguntar, poxa, Deus é tão bom com a gente, né? Deus faz tanta bênção, é tão bom a gente agradecer a Deus pela bênção, mas o que é que nós estamos fazendo? Será que estamos realmente sendo esse bom servo de Cristo, sendo esse bom, né, discípulo de Jesus, né? Nós já determinamos, né, Fernando? Nós já determinamos na nossa vida que eu vou fazer a vontade de Deus a qualquer custo, né? Seja que o custo, né, for a minha saúde, né? Seja, né, faltou a palavra aqui, a minha saúde, o meu dinheiro, os meus recursos, o meu descanso, vou sacrificar o meu descanso, vou sacrificar um dia, vou sacrificar qualquer coisa. Estamos dispostos a isso, um bom ponto, sabe, pessoal? 3 capítulos aí que já vimos e a gente precisa olhar para nós mesmos e, né, fazer esse voto, fazer essa reafirmação de ser um bom discípulo de Jesus Cristo. Valeu, João, valeu, Fernando. Esses foram os destaques, ó, capítulo 19, 20 e 21. A gente vai falar agora do capítulo 22, mas antes eu quero falar com os irmãos. Quero ler aqui aquele momento da gente ler os comentários do programa passado. Olha aí a gravação lá na casa de Hilda e Hilda. Foi uma bênção lá, aquela gravação presencial e muitos irmãos comentaram. Eu vou ler aqui a parte 1, tá certo, pessoal? Eu dividi aqui também em 2 partes, porque muita gente tá comentando. Eu acho isso maravilhoso. Continuem comentando, a gente gosta, a gente quer ver aqui, ó, muitos e muitos comentários, tá certo? Ajuda a gente, ajuda o canal e é maravilhoso ver os comentários de vocês. Vou passar pela primeira parte agora, tá certo? Dos comentários. Olha aí, Raquel Cruz deixou mensagem dizendo que maravilha. Olha aí, valeu, Raquel, que maravilha, né, o episódio. Josélio Castor também deixou mensagem, ele colocou aqui, boa tarde, irmãos. Graça e paz para todos. Que dupla, hein? Esse casal fantástico. Olha aí, Hildo, né? Eu só quero dizer Hildo, né? Hildo e Hilda, né? Esse casal fantástico. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Estou almoçando e assistindo vocês nesse programa que é maravilhoso. Para a nossa edificação. E o destaque de Josélio, pessoal, vai para Atos 14, 22, né? Paulo fortalece os ânimos dos discípulos a permanecer na fé, mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Olha aí, foi o destaque de Josélio. Valeu, Josélio, sempre almoçando aí e participando do resumão. Valeu, Josélio, você é uma bênção. Continue firme e forte também na leitura. Valeu, Josélio. Robson Araújo também deixou aqui um boa tarde. Boa tarde, Robson. Marilu também sempre com a gente, também deixou mensagem. Ó, graça e paz, irmãos. Que Deus continue abençoando esse projeto maravilhoso. Já dei meu like, já compartilhei. Valeu, Marilu também, fiel aqui no Leia a Bíblia Cast. Nosso irmão Sheldon, olha aí, Sheldon falou o quê? Olha aí, Sheldon, oremos, né, Sheldon? Oremos uns pelos outros. O Senhor Jesus Cristo é simplesmente maravilhoso em nossas vidas. Concordo, viu, Sheldon? Concordo com você, Jesus, ele é maravilhoso. Valeu, Sheldon, pela participação. Tem também participação de Neide Cavalcante. Olha aí, Neide sempre acompanhando o resumão. Graça e paz, amados, assistindo no gravado, mas não deixe de assistir, porque é uma bênção esse resumão. Valeu, Neide. Nunca deixe, viu? Nunca deixe de assistir. A gente conta aí com a sua participação. Que bom que você está gostando. Que bom que você está se edificando junto com a gente. Neide Cavalcante, nossa poetisa. Valeu, Neide. Tem também comentário de Alice Saboia. Olha aí, Alice Saboia deixando aqui seu recado. Deus continue abençoando esse trabalho. Somos muitos, né? Abençoados. Valeu, Alice. Valeu. Somos também muito abençoados, né, pela palavra de Deus e pela companhia de vocês, pelo apoio de vocês. Valeu, Alice. Quem mais deixou comentário aqui? Ó, Jorge também deixou comentário. Aê, Jorge Luiz
também deixou o comentário, que bênção, ele colocou boa tarde, graça e paz, irmãos. E para a gente fechar essa primeira parte, tem um comentário de Laudiceia Menezes, também sempre participando, sempre apoiando aqui, né, Lau? Ela colocou, ó, sou da turma que assiste no domingo à tarde. Muito bom fazer o Leia a Bíblia Cast na casa dos irmãos. Eu gostaria dessa comunhão aqui em casa. Olha aí, Lau. Lau tá querendo fazer na casa dela, mas infelizmente, devido às condições de saúde do meu pai, no momento não será possível. Beleza, Lau. Que Deus continue abençoando essa linda obra para a nossa edificação. Valeu, Lau. Olha aí, Lau tá com interesse, né, pessoal? Infelizmente não dá agora, né, Lau? A gente vai ficar orando pelo seu pai, né? Que Deus abençoe seu pai, que Deus continue aí, ó, dando força para você, para ele, para toda a sua família. E quando for possível, nos chame, viu? Quando tiver ok aí, nos chame que a gente vai com o maior prazer aí gravar o Leia a Bíblia Cast na casa de Laudiceia e de quem mais convidar a gente também é uma maravilha, tá, pessoal? Se você não viu, ó, programa passado, né, a gente tomou um cafezinho, comeu um bolo, né, momento de comunhão lá com o Rildo e Hilda, foi uma bênção, né, tá? Então, se você quiser também, nos convide, Leia a Bíblia Cast em casa, combinado? Vamos voltar agora para os capítulos da semana, né? Vamos voltar a falar de Atos. Atos capítulo 22. 22 teve destaque, né? Com certeza. João 3,16. Sua vez. Fala aí pra gente qual é o seu destaque. Atos capítulo 22. É isso aí, vamos dar continuidade. É isso mesmo, Daniel, isso mesmo, Fernando, você que tá. E aí, Daniel, quem foi que já mandou aí uma mensagem aí pra gente? Já disse, Daniel, vai dizer... Porque são dois momentos, né? Ou falou, ou já falou, vai falar 2 vezes, né, Daniel? Então, muita gente realmente está sendo uma bênção esse programa. Eu quero dizer aos nossos ouvintes que continue deixando aí seus comentários, compartilhe, né? Dê o like, porque Daniel já explicou e pode explicar de novo que é importante para que a missão do evangelho chegue aos 4 cantos, né? Então agora Atos capítulo 22 todo ele reflete um testemunho pessoal, né, de Paulo. Então algo muito, muito importante hoje é o nosso testemunho, né? Como é que nós estamos testemunhando o evangelho. Então eu separei aqui o versículo 8, quando Paulo perguntou, né? Senhor, quem é você? Ao que respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E no versículo anterior, 7, Paulo cai por terra, né? Ouvindo uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha aí. Então, a gente sabe a história de Paulo no capítulo anterior, mas, olha, o começo foi aqui, né? Então, ele era um perseguidor, né? E talvez hoje estejamos de alguma forma não perseguindo, mas distante do Senhor, né? Porque hoje se persegue, sim, em outros países é muito intenso, mas hoje aqui no Brasil se persegue de outras formas. E qual é a forma? Escreve aqui. Diga aí qual é a forma que você está sendo perseguido. Você está sendo perseguido no trabalho, na escola, em casa, até mesmo, né, quando a gente já tem informações de que irmãos se converteram e a mãe não era e perseguia o pai. Então, dentro do lar, muitas vezes, se tem um cristão, ele é perseguido. Mas o ponto é, seja um seguidor de Jesus. Então, hoje, né, você está sendo convidado a ser um seguidor. Conheça Jesus através do evangelho. E aí, veja os capítulos anteriores, não é? Do que tem gravado, que é o livro de Atos. E das cartas em diante, nós vamos perseverar até o fim. Então, de perseguidor para seguidor. Então, é um bom ponto hoje a gente entender. É isso aí. Vamos mais. Daniel, o que é que você diz aí, Daniel? Fernando, o que é que você diz? E você, ouvinte, não deixa de dizer aqui, de digitar, tá bom? Muito bom, João. Realmente, esse capítulo 22 é incrível também, né? Mais um capítulo maravilhoso, onde Paulo nos relembra o início, né? Nos relembra
como ele era, né, e como ele teve aquela visão, né, como Jesus falou com ele, como ele mudou totalmente de direção depois daquela visão, né, ele deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser seguidor, né, de Jesus Cristo. E a pergunta que João deixou para a gente, né, e nós, né, pessoal, precisamos voltar para o início, né, assim como Paulo relembrou o início, eu acho que a gente precisa relembrar também o nosso início, né, quando a gente se batizou, quando a gente decidiu, né, mudar de rumo também, assim como Paulo, né, assim como Paulo a gente mudou de rumo, a gente era do mundo, hoje não é mais, mas e aí, será que já temos nos afastado um pouco, né? Será que temos perseguido sem querer de novo a igreja, alguns irmãos, alguns projetos? E aí, né? Eu acho que a pergunta de João foi essa, né? Será que temos nos afastado do início, né? Será que temos nos afastado de Deus, do propósito original? É bom, né? É bom a gente olhar para trás e a gente voltar a ser quem a gente era no início, né? Com aquela determinação e com aquela garra. Valeu, João. Maravilha, né? Maravilha aí esse destaque de João 3,16. E agora eu vou chamar Fernando mais uma vez. Fernando, qual é o seu destaque, meu amado? Atos capítulo 22. Isso, Daniel, capítulo 22. Capítulo 22, João. É bom lembrar, como João sempre diz, que aqui no capítulo 22, o apóstolo Paulo já tinha chegado em Jerusalém. Já está preso aqui, capítulo 22, né? Assim que ele chegou em Jerusalém, ele foi recepcionado com muita alegria por parte dos seguidores de Jesus, por parte dos discípulos, dos apóstolos. Porém, um grupo de pessoas lá achavam que Paulo estava ensinando aos gentios de forma errada sobre a lei de Moisés. E isso era o motivo da perseguição, o motivo de querer prender Paulo. Então, Paulo já preso, Paulo faz a sua defesa. E é interessante que na sua defesa, ele chama a atenção, no verso 3, ele diz que fala sobre a sua nacionalidade, sobre como foi instruído aos pés de Gamaliel, e reconhece que também era zeloso, né? Da mesma forma que os seus acusadores estavam sendo naquele dia. Eu tenho certeza que Paulo lembrou que ele perseguia os cristãos, que ele tinha ido para Damasco para prender os seguidores de Jesus, mas não por maldade, e sim por zelo. E aqui ele diz, olha, eu também era zeloso como vocês. Eu aprendi, eu conhecia, mas eu também era assim como vocês são hoje em dia. Eu vejo nisso tudo, irmãos, uma forma de demonstrar misericórdia para com aqueles seus acusadores. Assim, Paulo lembrou, assim como ele era, aqueles também estavam sendo grossos, sendo duros com ele, mas eu acredito que ele imaginou, ele entendeu que não era maldade, e sim excesso de zelo, assim como ele também teve quando ainda não era cristão. Então eu vejo esse ponto onde o apóstolo Paulo ele é muito compreensivo, ele é muito generoso assim e chega a ser misericordioso com aqueles seus acusadores. Eu vejo nisso, mais uma vez, em Paulo, a qualidade de um verdadeiro cristão. E um cristão que pode ser exemplo nos dias de hoje para qualquer um de nós. Valeu, Fernando. Ponto interessante. Olha aí, né, pessoal? Não tinha olhado por esse ponto, né? Paulo sendo até um pouco, né, Fernando? Um pouco misericordioso ali com os acusadores, sabe? Eu gostei da palavra que Fernando usou, excesso de zelo, sabe, pessoal? E isso é uma coisa realmente que pode ser um problema. Realmente pode ser um problema. Hoje em dia, sabe? Pode ser que a gente tenha tanto zelo em coisas pequenas, sabe, que pode até atrapalhar a obra do Senhor, pode desanimar o irmão. Eu acho que hoje em dia, né, nos tempos atuais, a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu já passei por isso. Eu já tinha um zelo com coisas,
né, com detalhezinhos, com coisinhas, sabe, que são materiais, coisas que é legal ter zelo, mas o mais importante são as pessoas, o mais importante é a nossa fé, o mais importante é não desanimar o irmão, sabe, pessoal? Hoje eu aprendi que isso é mais importante. É bom ter zelo, temos que ter zelo na obra do Senhor, temos, mas cuidado com excesso de zelo aí, como ele falou, pode nos levar para um caminho diferente, né? Pode nos levar a machucar um irmão, pode nos levar a criar divisões na igreja também, importante isso, né? Nunca é por maldade, nunca é por uma intenção ruim, mas pode acabar levando a isso, né? Foi isso que Paulo entendeu, né? Foi esse o ponto aí, ele relembrou como ele era, tinha excesso de zelo, hoje lá ele estava sendo acusado também por causa desse zelo, mas precisamos, trazendo para o dia de hoje, é muito importante a gente ter esse cuidado também. Valeu, Fernando, bom demais, né, pessoal? Bom demais relembrar, bom demais meditar aí no que a gente já leu, lê de novo e fica pensando e aplicando na nossa vida. Beleza? Valeu! E para fechar, pessoal, a leitura da semana, a gente leu também Atos capítulo 23. Atos 23, Paulo ainda para lá e para cá, né? Paulo ainda sendo levado para uma autoridade, para outra autoridade, se defendendo, escapando. A gente vai ver então João 3,16, o que foi que você destacou aí, o que foi que te chamou a atenção de Atos capítulo 23? Atos capítulo 23. Atos capítulo 23, o resumo dele é que Deus é fiel e protege os seus filhos, né? Então, foi dia de live, tá lá gravado, você pode voltar e pode ver. Riquíssimo, riquíssimo. Eu separei logo o primeiro versículo, Daniel, Fernando, você ouvinte, versículo Atos 23:1 diz: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Consciência limpa. Talvez agora a gente imagine como é que está a consciência. Será que estamos com a consciência pesada por falhar, por tantas coisas que podem causar um peso em nossa consciência? É interessante, na nossa caminhada cristã, muitas vezes caímos, muitas vezes ficamos com a nossa consciência pesada, mas o que acontece? Nos arrependemos de coração. E quando é sincero, Deus perdoa e aquilo é apagado. Os nossos pecados, eles são jogados nas profundezas dos mares e Deus nunca mais lembra deles, porque Deus, tem o maior prazer em nos perdoar. Então, não é por isso que nós vamos pecar mais, não. É porque sabemos que temos um advogado fiel e que está conosco todos os dias. Então, quando o arrependimento é sincero, Deus, ele perdoa, tá certo? Então, o que eu digo para você hoje, tenha sua consciência limpa diante de Deus. Tenha, sabe? Então, essa é a nossa reflexão de Atos capítulo 23. Isso aí, Daniel, fala aí mais. Bom demais, João. É isso aí, consciência limpa, né, pessoal? Consciência limpa, foi o destaque de João 3,16. Eu lembro também que na leitura do 23, né, é logo o primeiro versículo que eu já parei, né, já destaquei. A gente precisa, né, pessoal, ter a nossa consciência limpa, que a gente tá buscando a Deus. Não é consciência que não tá errando, né, pessoal? Consciência limpa não quer dizer não errar, né? A gente vai errar, como o João falou, a gente erra, mas a gente se arrepende, a gente procura não errar mais. Deus perdoa, pessoal, Deus perdoa demais, mas a gente precisa se arrepender e se esforçar, né? Eu acho que a consciência limpa é isso, é se esforçar para não cair de novo, e se cair, Deus vai perdoar, mas consciência limpa não quer dizer que a gente não vai errar. Paulo errou, né? Ele tinha consciência limpa, a gente pode ter também a consciência limpa, que eu estou no caminho certo, que eu estou buscando, me esforçando, fazer a vontade de Deus. É isso aí. Valeu, João 3,16. E para a gente finalizar com chave de ouro, tem o último destaque de hoje, o destaque de Fernando Pinheiro para Atos capítulo 23. Irmãos, nesse capítulo 23, eu destaquei o verso 11, quando o apóstolo Paulo tem uma visão. Ele tem uma visão e eu fico imaginando, um homem que já tinha sofrido, já tinha sido perseguido, passou por muitas dificuldades. Aqui ele tem uma visão e veja só o que a visão dele diz.
A visão dele diz aqui, o Senhor Deus, o Senhor aparece o Senhor Jesus aparece a Paulo. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Eu fico imaginando, qualquer ser humano, qualquer pessoa que não tivesse compromisso com a obra de Deus, ele jamais ia ter essa visão, ou jamais ele ia interpretar essa visão como uma responsabilidade de continuar levando o evangelho. Talvez, se fosse eu dissesse: não, eu recebi uma visão me dizendo para eu sair, para eu não continuar. Talvez eu dissesse que fosse outra coisa, eu não conseguisse interpretar. Mas Paulo não. Paulo aqui parece que ele tinha sede de propagar o evangelho. Ele queria ir para Roma. Ele diz: olha, o Senhor Jesus apareceu a ele e disse para ele ter coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Ou melhor, do jeito que sofresse em Jerusalém, do jeito que fosse perseguido em Jerusalém, tu também vai ser em Roma. Mas coragem, continue levando o evangelho. Eu vejo aí que qualquer outra pessoa entenderia essa visão de Paulo como uma visão de alguém louco. Loucura, porque quem está passando pelo perrengue que Paulo está passando, pelas dificuldades que ele está passando, ao invés de se retirar de cena, ele quer se manter cada vez mais no foco, buscando aquilo que está trazendo para ele, posso dizer, sofrimento, porque o evangelho aqui está trazendo para Paulo muito sofrimento, aos nossos olhos, mas para ele, quando ele tem essa visão e ele interpreta dessa forma, coragem, a gente vê que ele está alegre, que ele está satisfeito, que ele quer continuar, que ele sente desejo de continuar fazendo a obra de Deus até o final da sua vida. Então, esse é o destaque que me chama a atenção, porque talvez, se fosse eu interpretasse de outra forma. Eu dissesse: olha, eu preciso me ausentar, eu preciso me sair. Mas Paulo não, ele entende aqui a mensagem do Senhor Jesus, dizendo a ele que para ter coragem, do modo que ele representou Jesus lá, que ele deu testemunho de Jesus em Jerusalém, que ele vai dar também em Roma. E nós sabemos o que acontece com ele em Roma, né? Então, é um ponto que cada vez mais nos mostra que esse apóstolo realmente era um seguidor de Jesus, um verdadeiro seguidor de Jesus, né? É interessante, irmãos. Amém, Fernando. Realmente é muito interessante, né? Realmente essa coragem que Paulo tem só pode ter vindo do Senhor, né? Só pode ter vindo aí dessa visão, né? Que ele diz: coragem, Paulo, eu quero te usar também lá em Roma, sabe? E como você bem falou, viu, Fernando? Esse usar de Deus, né? É bom ser usado por Deus, né? É maravilhoso ser instrumento de Deus. A gente quer isso, a gente quer que Deus nos use, e quanto mais coragem a gente tem, quanto mais a gente quer, quanto mais a gente é útil para Deus, mais Ele vai nos usar, né? Com certeza. Mas veja, como Fernando bem destacou aí, o usar de Deus, né, muitas vezes traz sofrimento, né? Quando Deus quer nos usar, muitas vezes vem com sofrimento junto, vem com provação, vem com dificuldade, né? Quando ele disse que queria usar Paulo em Roma, eu acho que Paulo já ficou pensando: eita, do mesmo jeito que eu sofri aqui em Jerusalém, eu vou sofrer lá em Roma, e qualquer lugar que ele fosse ia vir perrengue. Mesmo assim, Paulo disse: eu quero ir, não tem problema, vamos lá, né? A missão que Deus colocou para mim, a missão que Deus quer me usar, vamos lá. E ele ia, né, pessoal? Incrível essa coragem de Paulo. Como eu falei, é algo
né, quase sobrenatural, né, deve vir de Deus, com certeza, o Espírito Santo aí impulsionando Paulo nessa coragem que ele teve. E para mim, né, pra gente, né, pessoal, fica essa lição. Queremos ser usado por Deus? Queremos. Eu quero ser usado por Deus. Espero que você queira também ser usado por Deus, mas lembra que o ser usado por Deus muitas vezes não é só alegria, né, não é só festa, não é só facilidade, né? Deus quer nos usar em situações difíceis também. E Ele quer que a gente tenha coragem. Precisamos ter coragem. Peça a Ele, né? Peça a Ele que Ele vai te dar também coragem, com certeza. Muito interessante. Valeu, Fernando. Fechando com chave de ouro aqui o resumão dessa semana de Atos, pessoal. Que maravilha. Semana que vem tem mais Atos, né? Vamos fechar com os últimos 5 capítulos de Atos nessa semana que vem. Então vai ter mais um resumão para a gente fechar esse livro maravilhoso escrito por Lucas. E agora tá chegando a parte do pré-poema, a parte do poema também. Eu sei que Fernando, eu sei que João prepararam aí pra gente, né, maravilhosos poemas e pré-poemas, mas antes de a gente falar do pré-poema, deixa eu fazer a parte 2, tá certo? A parte 2 dos comentários aqui dos irmãos que sempre estão participando com a gente. Deixaram comentário lá no episódio passado, gravado na casa de Hilda e Rildo. Olha aí. Segunda parte, pessoal, tem comentário de Silvana Guerra. Silvana Guerra também está com a gente, dizendo Jesus, a nossa esperança. E ela colocou, ó, pegando carona aqui nas palavras do irmão Fernando, minhas tardes de domingo estão estocadas de bênção. Olha aí, que coisa boa, Silvana. Assistindo o culto e leia a Bíblia Cast, porque eu moro longe, mas graças a Deus eu consigo acompanhar. Valeu, gostei aí do termo, viu, Silvana? Suas tardes estão estocadas, né? Estoque cheio aí de bênção, né? Com o culto, olha, ela acompanha o culto e depois ela já emenda no Leia a Bíblia Cast a tarde toda de edificação. Que bênção, Silvana. Ela também colocou aqui, João 3,16, manda live para mim todos os domingos. Olha aí, né? João manda e ela acompanha. Que bênção. Valeu, Silvana. Valeu. Continue aí conectada, né? Mora longe, mas continue conectada e recebendo aí as bênçãos do Senhor. Valeu, Silvana. Hilda também deixou mensagem aqui, ó. Hilda Celestina Chagas. Olha aí, boa tarde, graça e paz, né? Hilda, que a gente tava lá na casa dela. Ela disse, foi muito edificante, glória a Deus. Jesus abençoe meus irmãos. O bolo que Daniel trouxe, uma delícia. Olha aí, Hilda dizendo, tá vendo? Foi bom, não foi, Hilda? Foi bom demais tomar um cafezinho. Levei um bolinho lá fit, tá, pessoal? Levei um bolinho fit lá de banana, né? Com uva passa, né? Uma benção, foi muito bom essa tarde. Valeu, Hilda, que bom que Hilda gostou aí do bolo. Foi uma tarde muito especial. Miriam também deixou mensagem aqui, ó. A paz de Cristo a todos os irmãos. Que tenhamos uma semana abençoada. Valeu, Miriam. Verônica Santos dizendo, respondendo a sua pergunta, Daniel e João. Eu estou assistindo o podcast em casa, preparando o almoço pro dia de amanhã. Olha aí, valeu, Verônica. Olha aí, Verônica aí na cozinha, né, Verônica? Preparando o almoço pra semana, pra amanhã e ligada no Leia a Bíblia Cast. Valeu, Verônica. Continue conosco, continue sendo essa bênção aí e acompanhando também a leitura junto com a gente. Valeu, Verônica. Também tem um comentário aqui de Shalom. Olha aí, nossa irmã Vânia deixando simbora para o resumão. Valeu, Vânia, Simbora para mais um resumão. José de Souza Lima, olha aí, também deixou comentário. Boa noite, irmãos. Estou assistindo agora com Carminha, minha esposa, que é Maria Lima, da congregação da Várzea. Olha aí, nosso irmão José de Souza Lima, que eu sei que é nosso irmão Zuca, não é isso? Nosso irmão Zuca lá da Várzea, também acompanhando aqui o resumão. Valeu, Zuca! Um abraço para você, para Carminha, uma bênção também esses dois, né? Esse casal que também está em dia com a leitura da palavra de Deus, está acompanhando aqui também o resumão. Valeu, Zuca, que Deus te abençoe. E para finalizar, tem um comentário aqui também de Diana. Olha aí, Diana Ricardo também deixando um comentário aqui, dizendo Igreja de Cristo, lugar onde eu aprendi verdadeiramente a palavra do Senhor. Amém. Valeu, Diana, que bom que você está aprendendo cada vez mais a verdadeira palavra do Senhor, né? Que bênção, né? Isso é realmente um motivo para a gente agradecer. Valeu, Diana, valeu todos vocês, né? Continuem comentando que semana que vem eu vou ler os comentários de todos vocês aqui desse episódio. Combinado? Vamos agora pro
pré-poema, né? Primeiro o pré-poema, depois o poema. E aí, João 3,16, tem pré-poema pra gente, João? Agora, Daniel, Fernando, você ouvinte, chegou o momento do PP. Então vamos lá trabalhar com o PP? Tem muita informação no resumão. Abra a Bíblia e faça a lição. De dia e de noite, faça a lição. E não esqueça a oração. Paulo em missão em Éfeso, em Macedônia, na Grécia. E você, meu irmão, onde está a sua missão? Começa avisando a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Maravilha, Daniel! Fica na paz todos, Deus abençoe. Até o programa 58, se Deus assim permitir. Paz, queridos, paz. Aê, valeu, João, valeu, mais um pré-poema, né? E aí, qual é a sua missão, né, João? Teve missão, faça a sua lição, não é isso? Faça a sua lição e diga qual é a sua missão. Valeu, maravilha, pré-poema maravilhoso pra gente, né, fixar bem aí o que a gente viu essa semana, né? Valeu, João 3,16, até o próximo programa, né, como você falou, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. E agora chegou a hora do poema, o poema com Fernando. E aí, Fernando Pinheiro, preparou o que pra gente essa semana, Fernando? Tem, Daniel, tem sim um poema para hoje, novamente aqui. É um prazer a gente poder recitar aqui, poder ler, né, esse poema aqui para vocês. Diz assim o poema: quem sabe a importância que tem a mensagem da cruz, nunca pense em desistir dos caminhos de Jesus. Tudo sofre, tudo espera, mas nada aqui lhe seduz. Um mensageiro de Deus, que foi por ele escolhido, exercendo a sua missão, pode até ser perseguido, mas luta até o fim, nunca se dá por vencido. Quem recebe o Evangelho e aceita esse chamado, vive como o seu mestre e mesmo sendo maltratado, com paciência espera e sofre tudo calado. Mas quem defende essa causa tem motivo de alegria, certeza de vida eterna quando for chegado o dia. E enquanto o dia não chega, tem o Espírito Santo, que é a sua garantia. Coisa linda, né? Coisa linda demais. Valeu, 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 Fernando. Mais um poema lindo demais, maravilhoso, né, pessoal? Vamos nos inspirar nesse pré-poema e nesse poema aí lindo de Fernando pra gente ser esse servo, né? Pra gente ser esse servo que agrada nosso mestre, que vive como nosso mestre, que não desiste, que tem coragem e que aguarda a vida eterna, né? Que aguarda essa esperança maravilhosa que é Jesus. Valeu, Fernando, lindo poema mais uma vez. Valeu, João 3,16, pré-poema maravilhoso. E com isso a gente se despede de mais um episódio, né, do Leia a Bíblia Cast. Valeu, pessoal, valeu pela companhia, bom demais passar aqui esses momentos relembrando a palavra de Deus com vocês. Se Deus permitir, semana que vem tem mais do Leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau, pessoal, valeu, valeu.